Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball Super é um anime fortemente criticado pela forma que ele aborda os personagens de Dragon Ball, mas existe um específico que foi mudado para melhor. No vídeo de hoje, eu tô aqui para falar um pouco sobre o Android 17 e toda a jornada do personagem. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Após a destruição da Red Ribbon pelas mãos de Son Goku, o Dr. Makijero decidiu que faria justiça com as próprias mãos, usando a sua imensa genialidade para criar androides com o propósito de matá-lo. Dr. Gero estaria obstinado, mas completamente cego pela vingança, disposto a fazer de tudo para matar Son Goku. Nós não sabemos oficialmente como que os gêmeos se tornaram androides, mas os fãs teorizam que eles eram jovens delinquentes que foram sequestrados pelo próprio, e então ambos foram alterados geneticamente para se tornarem androides. O 17 e a 18 parecem ser iguais, mas existe uma pequena diferença entre os irmãos. Quando o Dr. Gero transformou o 17 em um androide, ele colocou muita atenção em seu poder, o que fez com que ele fosse mais rebelde e mais difícil de controlar. Por isso a 18 foi feita mais fraca que o 17, mas ainda assim não seguia ordens. Mas mesmo com alguns problemas pelo caminho, o que o Dr. Gero queria finalmente aconteceu. Son Goku estava morto, mas não foi pela mão de suas criações. Ele continuava determinado a criar o androide perfeito, mas não percebeu que a falta de controle sobre o 17 ficaria no seu caminho. Ele tenta ameaçar os androides, mas o 17 não só arranca, mas pisa na sua cabeça de uma forma brutal. E com isso, basicamente, o mundo foi dominado por eles, pois tanto o Gero quanto o Goku estavam mortos para pararem os androides. E com a sincronia basicamente perfeita que ele tinha com a sua irmã, os guerreiros Z não foram capazes de fazer nada. Porém, Trunks, a última esperança, voltaria para o passado e daria uma cura para a doença de Goku. Não é de se surpreender que, com a arrogância e confiança dos androides, eles cavaram a própria cova, com algum tempo depois, Trunks voltando e finalizando ambos de uma forma brutal. O 17 do futuro acaba que é bem esquecível, porque todas as outras variantes fizeram mais do que ele. Porém, ele não é muito diferente da sua contraparte do presente, que parecia ser igualmente arrogante e prepotente, com a sua personalidade sendo uma das razões para ele ter quase morrido nas mãos de Cell. E assim como sua contraparte do futuro, ele também matou o Dr. Gero pela mesma razão. Na saga Cell, o número 17 acaba que fica um pouco de lado, e acaba que o seu maior propósito narrativo ali é fazer parte do Cell. Ambos os irmãos foram absorvidos, mas a número 18 foi repelida após o Cell levar um ataque muito poderoso de Gohan. O 17, no entanto, não teve essa sorte, e acabou morrendo na autoexplosão de Cell. Mas depois ele voltou à vida, graças ao pedido de reviver aqueles que foram mortos pelo Cell. E depois disso, a gente não vê ele por muito tempo. Porém, ele teve sim uma última aparição em Dragon Ball Z, onde na saga do Majin Buu, quando o Goku tá pedindo a energia de todo mundo para Genkidama, ele aparece, dessa vez em uma floresta e vestindo um sobretudo azul. E não tem muito o que dizer, não é? Essa foi a última vez que o Android 17 contribuiu para a história por muito tempo. Mas depois do final de Dragon Ball Z, a Toei decidiu que a obra ainda devia continuar. Então ela produziu o nem tão amado, mas polêmico Dragon Ball GT, que sim cometeu muitos erros, e para algumas pessoas a saga do Super Android 17 foi um deles, que de fato é uma saga que tinha muito potencial para ser muito melhor. Mas caso você não conheça, eu vou falar um pouco sobre a história dela. A saga anterior nos introduziu um cientista chamado Dr. Mil, que foi criado por Baby, mas pensava que Baby era sua criação. E assim como o Dr. Gero, ele também foi traído. E no inferno ele se encontra com o Dr. Gero, duas mentes geniais em busca de vingança. E quando eles se encontraram, obviamente tentaram fazer algo para fugir do inferno. E com isso, criaram uma versão robótica do Android 17. E a razão de ter sido justamente o 17 é por causa de todo o poder dele que foi mencionado anteriormente. Porém, no GT eles dão um pequeno retcon, afirmando que na verdade o Android 17 não só era muito forte, mas era o Android mais poderoso de todos, até mesmo mais poderoso que o Cell. E por isso Gero colocou um limitador no corpo dele. E utilizando essa versão robótica, eles conseguiram controlar o 17 verdadeiro. E com isso abriram uma conexão entre a Terra e o Inferno. E uma das melhores interações dessa versão do personagem é justamente com o Kuririn, porque o mesmo achou estranho o fato do 17 elogiar o Dr. Gero. E é aqui que você percebe que o 17 basicamente não tinha escolha. Ele estava sendo controlado mentalmente e não podia impedir isso. E mesmo despertando em alguns pequenos momentos, ele continuava sendo controlado. E eu devo dizer que esses momentos são os mais interessantes do Super
17. E acaba que no fim, o Android 17 foi uma vítima nessa história toda. Mesmo sendo um sucesso como criação, o 17 de verdade não queria isso. E muito provavelmente ele era algo próximo com o que a gente vai ver no Super. Porém aqui, ele não tem o seu final feliz. A saga acaba e infelizmente o Goku teve que matar ele. Mas pelo menos se fecha com uma chave de ouro, com o Goku defendendo o legado do 17, afirmando que não, ele não queria matar 18. Mesmo estando controlado, ele se esforçou até o final para não matar a irmã, mostrando que restava humanidade nele, mesmo que ela não acreditasse. E esse foi basicamente o fim do personagem do 17 por muito tempo. E quando o GT acabou, a franquia Dragon Ball também ficou na geladeira por mais de 10 anos, até que, como a gente sabe, Dragon Ball Evolution chegou. E com isso, ela teve que ser ressuscitada. E o Super foi alvo de muitas críticas. Uma delas sendo o fato de que ele piora os personagens que apareceram antes, desde protagonistas até personagens secundários. E essa foi basicamente a fama do Super por muito tempo. Mas aí, a saga do Torneio do Poder finalmente chegou. E com ela nós fomos introduzidos novamente ao Android 17. E eu acho interessante que eles abordam o fato de que o 17 nunca realmente viu o Goku, só quando ele estava dentro do céu, basicamente. E por isso nenhum dos dois se reconheciam. E o diálogo dele com o Goku é até interessante, tanto no mangá quanto no anime, onde aqui a gente descobre que o 17 tem uma família. Não só isso, mas agora ele está cuidando de uma ilha cheia de animais, para proteger eles de caçadores ilegais ou ladrões. E eu acho até interessante que o Dragon Ball Sparking Zero diz que isso é uma homenagem ao Android 16, uma referência respeitosa e que não afeta diretamente o passado. E é bom quando você percebe o quão diferente o 17 está aqui. É claro que ele ainda mantém muitos traços da sua antiga personalidade, mas ainda assim você percebe que ele está muito mais humano aqui. E parte da jornada do personagem justamente mostra essa humanidade. O androide do futuro, apesar de ser um assassino em massa, ainda se importava com a sua irmã. Inclusive ela foi a razão dele ter matado o Gero. E o mesmo acontece aqui no presente, com no final do Z a gente vendo ele numa floresta, algo que posteriormente foi reaproveitado pelo Super. Já no GT, a gente conhece um 17 que foi controlado para ser uma máquina, mas mesmo assim foi contra as ordens de seu criador para proteger a sua irmã. Eu não lembro se isso é abordado no GT, mas no Super mostra que eles estão bem afastados e basicamente não se falam mais. O que de certa forma é meio triste, mas eu gosto da interação que eles têm no Torneio do Poder. Outro traço que eu gosto bastante do 17 do Super é o fato dele ser grato ao Kuririn, não só por fazer a irmã dele feliz, mas por tirar a bomba deles. É um diálogo bem interessante e reforça essa humanidade que o 17 ganhou. É claro que para ser relevante no torneio ele teve que ser buffado e até mesmo o poder dele ficou um pouco forçado, mas no mangá isso fica um pouco melhor, pois lá ele bate de frente contra o Goku Super Saiyajin 3. Mas pelo menos isso veio para o bem, pois o 17 teve uma ótima importância no Torneio do Poder. Na minha opinião, o melhor personagem do torneio. Primeiramente que foi ele quem derrotou o Anirasa, que estava quase derrubando toda a galera do Universo 7. Além do mais, ele foi o primeiro no Torneio do Poder a rasgar a roupa do Jiren e dar algum dano nele. Inclusive o 17 fez um jogo mental muito interessante com o Jiren, provocando ele até descobrirmos parte da sua origem. Também não dá pra esquecer que o Android 17 basicamente se autodestruiu para salvar a galera. Não só reforça a humanidade dele, mas se não fosse por isso, tanto o Goku quanto o Vegeta teriam sido eliminados mais cedo do torneio. E por último, é claro, o seu pedido. Sendo o vencedor do Torneio do Poder, ele poderia pedir qualquer coisa: dinheiro, fama, poder, imortalidade, enfim. Mas ele decidiu trazer os universos que já foram apagados de volta. Um pedido altruísta, ao invés de qualquer outra coisa que poderia vir para a cabeça dele. E é por isso que as pessoas gostam tanto dessa versão do personagem. Acaba que a cada saga que foi passando, o 17 acabou se tornando mais humano. É claro que a gente não viu a jornada completa dele, mas o que a gente viu torna ele um bom personagem. E é por isso, meus amigos, que eu sei que Dragon Ball Super tem sim a capacidade de melhorar os personagens. Isso só não é feito por má vontade mesmo. Um personagem esquecível e irrelevante virou um favorito dos fãs. Que irônico, não é mesmo? Um delinquente androide sendo um dos personagens mais humanos da obra. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar se sentindo um pouco cansado,
tanto física quanto mentalmente. Isso pode acabar fazendo você se culpar por não fazer as coisas no tempo certo, mas eu quero que você saiba que no fim as coisas vão melhorar. Mesmo que não pareça, e mesmo que tudo esteja desmoronando, você deve continuar. Talvez você não acredite em mim ou no que eu estou falando, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, também não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!